Olá pessoal, tudo bem? Então, dando sequência à nossa aula sobre ação de despejo, hoje nós vamos ver rapidamente alguns aspectos processuais, né? Sobre competência, legitimidade, resposta do réu e sentença, tá bom? Então, iniciando aí sobre a competência, a ação de despejo, embora não seja uma ação de direito real, e sim é uma ação pessoal, né? A lei de locação, ela dispõe que a ação deve ser distribuída no foro da situação da coisa, ou seja, onde está localizado o imóvel, né? Então, lá no artigo 58, inciso 2º, né, dispõe desta forma, né? Então, eu acabei transcrevendo esse dispositivo aí para vocês, né, até para facilitar. Eu vou ler esse dispositivo para deixar gravado aqui no vídeo também, né? Ele dispõe o seguinte, artigo 58, inciso 2º, ressalvados os casos previstos no parágrafo único do artigo 1º, nas ações de despejo, consignação em pagamento de aluguel e acessório da locação, revisionais de aluguel e renovatórias de locação, observar-se-á o seguinte, inciso 2º, é competente para conhecer e julgar tais ações o foro do lugar da situação do imóvel, salvo se outro houver sido eleito no contrato. Então, a regra geral é a propositura da ação no foro da situação da coisa, exceto se houver cláusula de eleição, né? Então, às vezes, o imóvel está localizado em Sorocaba, mas as partes, né, locador e locatário, convencionam que, em caso de propositura da ação, esta ação de despejo deve ser tramitada na comarca, por exemplo, de São Paulo. Aí seria o foro de eleição. Também há esta previsão na legislação, tá? Só ressaltando que esta competência é competência relativa e não absoluta. Portanto, se houver a propositura da ação num foro que inicialmente é incompetente e por se tratar de competência relativa, que compete ao réu alegar, né, a exceção de incompetência, e caso este não ofereça a exceção de incompetência, o juízo de incompetente passa a ser competente, tá? Então, resumindo aí em relação à competência para a propositura da ação de despejo, né? Então, deve-se, em primeiro lugar, verificar se tem foro de eleição no contrato, né? Em havendo foro de eleição, aí a ação deve ser proposta perante o juízo eleito entre as partes. Caso não haja foro de eleição, tá? A ação deve ser distribuída perante o juízo onde se localiza o imóvel. E lembrando que a competência é relativa. Caso haja a distribuição, a propositura da ação perante um juízo incompetente e o réu, após ser citado, não ofereça a exceção de incompetência no prazo legal, o juízo de incompetente passa a ser competente. Tudo bem? Um outro tópico interessante em relação à competência é a competência para a ação de despejo para uso próprio. O que significa isso? Eu deixei transcrito para vocês aí o artigo 47, inciso 3º da Lei de Locação, que é o que faz referência à ação de despejo para uso próprio, tá? Vou ler aqui antes de comentar com vocês. O artigo 47, ele dispõe da seguinte forma:
quando ajustada verbalmente ou por escrito e com prazo inferior a 30 meses, né? Então, ajustado de forma oral ou por escrito, o prazo da locação seja inferior a 30 meses, terminado este prazo, né, findo o prazo estabelecido, a locação prorroga-se automaticamente por prazo indeterminado, somente podendo ser retomado o imóvel, né, no inciso 3º, se for pedido para uso próprio, tá? Então, este é um caso, né, do contrato ser estabelecido entre as partes de forma oral ou por escrito, não interessa, né? O que interessa é que este contrato, ele tem um prazo inferior a 30 meses e terminando, né, este prazo, o contrato prorroga-se automaticamente, mas prorroga-se por prazo indeterminado. Então, neste caso, prorrogando-se o prazo de forma indeterminada, né, por prazo indeterminado, caso o locador queira reaver o imóvel, tá? Ele pode propor a ação de despejo desde que ele comprove que ele irá utilizar o imóvel para uso próprio. Uso próprio de quem? Dele, de seu cônjuge ou companheiro, ou para uso próprio, para uso residencial, né, de ascendente ou descendente que não disponha, assim como seu cônjuge ou companheiro, de imóvel residencial próprio, tá certo? Então, são esses os requisitos. E o que eu achei interessante para poder comentar é que, neste caso em específico, ação de despejo para uso próprio, tá, pode ser distribuída perante o juizado especial cível, independentemente do valor da causa, tá certo? Desde que seja para uso próprio. E para isso tem, inclusive, previsão na Lei 9.099, que trata do juizado especial cível, lá no artigo 3º, inciso 3º, que também vou ler o dispositivo para deixar gravado aqui para vocês. Dispõe da seguinte forma: o juizado especial cível tem competência para conciliação, processo e julgamento das causas cíveis de menor complexidade, assim consideradas, inciso 3º, a ação de despejo para uso próprio. Então, a ação de despejo para uso próprio pode ser proposta perante o juizado especial cível, e aí nós temos que cotejar o artigo 3º, inciso 3º da Lei 9.099 com o artigo 47, inciso 3º da Lei 8.245, que é a lei de locação. Tudo bem? E agora nós vamos partir para a legitimidade. Nós vamos tratar tanto de legitimidade ativa quanto passiva. A legitimidade ativa para a ação de despejo é do locador. E quando se fala locador, não necessariamente, em alguns casos, não necessariamente tem que ser o proprietário do imóvel. Imagine o seguinte: nós temos, às vezes, contrato de locação, né, que tem lá o locador e o locatário, e este locatário pode sublocar parte do imóvel para um terceiro. Aí seria uma sublocação, tá certo? Então, caso este sublocatário, né, que alugou um quartinho da casa, né, por exemplo, lá do locatário, este sublocatário não venha a pagar o aluguel, o locatário, que não é o proprietário do imóvel, pode propor a ação de despejo, entendeu? Então, não necessariamente neste caso tenha que comprovar a propriedade do imóvel. Em alguns outros casos,
há necessidade sim de se comprovar que o autor da ação de despejo, no caso o locador, é o proprietário do imóvel. Aí são os casos previstos no artigo 60 da Lei de Locação, né? São casos, por exemplo, a ação de despejo fundada na necessidade da realização de obra urgente ordenada pelo poder público. Então, às vezes, tem um imóvel que sofreu alguma rachadura, algum problema na sua estrutura, que pode causar um dano, né? Até as pessoas que transitam ali próximo do imóvel. Então, o poder público pode determinar que o proprietário realize uma obra para resolver essa situação. Só que, às vezes, para realizar esta obra, não pode ter ninguém no imóvel. E aí, então, o proprietário, ele tem condições, tem legitimidade e interesse de agir para propor uma ação de despejo contra o inquilino, sendo que, neste caso, é obrigatória a comprovação da propriedade por parte do locador, por parte do autor. Tudo bem? E aí, então, agora nós vamos ver a legitimidade passiva para a propositura da ação de despejo, né? Se de um lado tem o locador, na legitimidade passiva nós vamos ter o inquilino, ou seja, o locatário, tá certo? Então, quem que é parte passiva na ação de despejo? O locatário, ok? Existe um exemplo da doutrina, né? Uma problemática que a doutrina coloca da seguinte forma, porque às vezes quem acaba firmando o contrato na qualidade de locatário é só o cônjuge, um dos cônjuges, né? Então vamos supor, marido e mulher casados, né? Só o marido que venha figurar no contrato de locação como inquilino, como locatário. Caso haja algum problema, alguma infringência legal ou contratual por parte do inquilino, quem deverá figurar no polo passivo da ação de despejo? Somente o inquilino que firmou o contrato ou ele e sua esposa, né? Então, a doutrina faz esse questionamento. Na verdade, não há necessidade de se fazer um litisconsórcio necessário, mesmo o locatário sendo casado, tá certo? Porque só foi ele que participou do contrato, só ele poderá figurar no polo passivo da ação de despejo, não havendo necessidade de se formar um litisconsórcio necessário e sem, portanto, haver necessidade de promover a citação da esposa do locatário. Tudo bem? Tem um outro ponto que eu deixei aqui para vocês, em relação a liminar. Cabe pedido liminar urgente, né, de urgência, de pronto para que o juízo aprecie? Sim, cabe pedido liminar na ação de despejo, desde que o caso esteja enquadrado no parágrafo 1º do artigo 59 da Lei de Locação. E aqui eu transcrevi para vocês o artigo 59, né, parágrafo 1º, e vou ler para vocês, não todo o dispositivo legal, porque ele é um pouco extenso, tem vários incisos, né, mas apenas para deixar registrado aqui no vídeo alguns casos, né, em que o juiz pode conceder liminar em ação de despejo, ou seja, conceder a ordem de despejo antes mesmo que o réu seja ouvido, antes mesmo que o réu ofereça uma defesa.
ou antes mesmo que o réu até mesmo seja citado, tá certo? Então, não são em todos os casos, né, de despejo, são casos específicos previstos aí pelo legislador no parágrafo 1º do artigo 59, que dispõe o seguinte: conceder-se-á liminar para desocupação em 15 dias, independentemente de audiência da parte contrária, ou seja, independentemente de o réu ser ouvido, e desde que prestada a caução no valor equivalente a 3 meses de aluguel, ou seja, para que o autor promova esse pedido, ele tem que oferecer uma caução equivalente a 3 meses de aluguel, nas ações que tiverem por fundamento exclusivo, tá? Por exemplo, aqui eu vou colocar um caso, né? Tem diversos, mas apenas um caso a título de exemplo, lá do inciso 3º. O término do prazo da locação para a temporada, tendo sido proposta a ação de despejo em até 30 dias após o vencimento do contrato. Vocês devem se lembrar na aula anterior que eu falei que esse tipo de contrato por temporada, tem um prazo máximo de 90 dias, ou seja, eu posso fazer um contrato para alugar um apartamento na praia por até 90 dias. Se eu fizer um contrato com alguém e esse alguém, na qualidade de inquilino, vencido o prazo do contrato, não desocupar o imóvel, eu tenho direito de promover a ação de despejo. Só que tem um detalhe: se eu promover a ação de despejo dentro dos 30 dias após o término do contrato, eu tenho direito de pleitear uma liminar para que o inquilino desocupe o imóvel, independentemente dele ser ouvido, tá certo? Então, novamente, neste caso aqui, eu citei um exemplo para vocês, né? No caso do inciso 3º, o término do prazo da locação para a temporada, tendo sido proposta a ação de despejo em até 30 dias após o vencimento do contrato. Lembrem, novamente, contrato de temporada, prazo máximo, você quer alugar lá a sua casa de campo, a sua casa da praia, o seu apartamento por uma temporada, para alguém passar as férias, final de semana, um feriado prolongado, tá certo? O prazo máximo da locação para ser configurado o contrato de temporada, 90 dias. Tá? É até 90 dias. Eu posso alugar por um final de semana, posso alugar por 15 dias, mas o prazo máximo é até 90 dias, ok? Então, findo este prazo estipulado no contrato, se é um final de semana, 3 dias, 5 dias, etc., e o inquilino não desocupou o imóvel, eu posso promover a ação de despejo. Se eu ingressar com a ação de despejo até, ou seja, dentro dos 30 dias após o término do prazo do contrato, eu tenho direito de pleitear uma liminar para que o juiz determine a desocupação de imediato do inquilino, baseado, então, no parágrafo 1º do artigo 59 da Lei de Locação, a Lei 8.245. Tudo bem? E em relação à defesa do réu, né? O réu, ele tem direito de apresentar a defesa por meio de contestação e ou reconvenção. Se ele quiser apenas contestar, ele pode. Se ele quiser apenas reconvir, que é um contra-ataque do réu contra o autor, né? Ele pode, ou então ele pode apresentar contestação e também reconvenção. Lembrando que, se for feito desta forma, de acordo com o CPC de 2015, a reconvenção deve ser feita na mesma peça da contestação, tá certo? E, por fim, eu vou trazer aqui para vocês sobre a sentença
na ação de despejo, ou seja, julgado procedente o pedido de despejo. Tem diversos casos, diversos detalhes que não comporta eu ficar detalhando aqui, porque a nossa aula é uma aula mais genérica, né? Eu não vou detalhar todos os casos aqui, mas uma vez julgado procedente o pedido do autor, no caso, o juiz decretando o despejo, né? Ele vai conceder um prazo, geralmente de 30 dias, para que o inquilino, para que o réu desocupe o imóvel de forma voluntária, tá? Tem outras situações, né, que envolvem outros prazos para o juiz conceder a desocupação do inquilino, do réu, de forma voluntária. Eu estou trazendo aqui, geralmente, é o prazo de 30 dias, para que esse inquilino faça a desocupação de forma voluntária, sob pena de o juiz, até ex ofício, não precisa de ter aí o cumprimento de sentença, até ex ofício, determinar a desocupação mediante força policial, tá certo? Então, basicamente, o que nós extraímos dessas duas aulas? A primeira aula foi sobre aspectos mais de direito material e esta aula, aspectos de direito processual. Lembrando que se eu for promover uma ação de despejo, eu não posso esquecer de juntar os documentos indispensáveis à propositura da ação. Por exemplo, se tiver o contrato por escrito, se for, dependendo da situação, é uma ação de despejo para uso próprio, é uma ação de despejo porque o poder público assim determinou que eu fizesse alguns reparos no meu imóvel, então eu tenho que juntar essa determinação do poder público e assim sucessivamente. Basicamente, não posso esquecer, falando em petição inicial, artigo 319 e artigo 320 do Código de Processo Civil, ok? Espero que vocês tenham gostado da aula e na sequência aí eu passo um probleminha, um caso prático para vocês, tá bom? Um abraço a todos, até mais, pessoal.